Sempre me perguntam por qual livro as pessoas devem começar para ler filosofia, ou sociologia, ou antropologia, etc. E eu sempre falo a mesma coisa. Eu lembro de um episódio de The Big Bang Theory, que quando a Penny tenta começar a aprender física com o Sheldon. E o Sheldon ele fala que há 3.000 anos atrás um homem olhou para o céu e viu as estrelas. Então, assim, o que que isso tem a ver com a física, né? O Sheldon, ele não consegue explicar... Eita, mosquito. Ele não consegue explicar a física sem pensar na história da física que levou a física até o lugar onde ela está hoje. Então, eu penso filosofia, e a sociologia é um espaço dentro da filosofia, né? Eu penso a filosofia também dessa forma. Quando eu vou pensar em alguma coisa, alguma questão da filosofia, seja estética, seja epistemológica, seja moralista, eu sempre penso na história da filosofia até ela chegar lá. E é por isso que eu vou indicar os dois livros que eu vou indicar hoje. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque quando eu vou, por exemplo, as pessoas perguntam como que eu sei se uma verdade ela é realmente verdadeira. E eu falo, olha, existem várias formas de pensar isso. Aí a primeira que eu falo é Aristóteles, aí depois eu vou explicando o que cada filósofo foi pensando a partir dali, etc. Então, assim, é muito difícil dar uma resposta de 10 minutos para problemas filosóficos, mesmo que eu tente fazer algumas dessas coisas aqui nos vídeos, né? Então vocês entendem que o exercício que eu faço é um exercício muito generalista mesmo. Então eu queria poder ter mais tempo e que vocês pudessem também ouvir por mais tempo, mas eu sei que também não é legal ficar falando por muito tempo, porque essas pessoas se enjoam. Então o primeiro livro é exatamente para essas pessoas que não ficam vendo vídeos longos e etc., que é O Mundo de Sofia. E para quem me conhece, sabe que eu sou até um crítico desse livro. É um pouco estranho eu estar indicando ele, né? Porque eu acho que eu tenho a mesma sensação quando eu li esse livro de quando eu vejo, por exemplo, The Mentalist ou alguma coisa, alguma série policial dessa. As séries policiais normalmente elas contam uma história, só que por ter que ter várias temporadas, vai contando vários crimes, um ali, outro ali. Só que o que importa mesmo não são esses crimes que vão acontecendo do dia a dia, é o crime da história central. E eles vão enrolando a história central. Eu acho que o que importa no mundo de Sofia é a parte que explica a filosofia. E ela perde tempo contando a parte da vida pessoal da personagem principal. Só que várias pessoas acham o contrário de mim. Que eles acham que a filosofia é só um pano de fundo para gerar a questão da personagem principal, o drama e etc., no aprendizado dela. Mas enfim, o que eu gosto desse livro é uma história bem. Eu acho a história bem adolescente, então é feito para esse público, na minha opinião. E você pode entregar esse livro para qualquer tipo de idade, pessoa, etc., que ela vai entender, vai aprender e vai curtir, porque é um romance bem leve, etc., né? Além de pegar a principal ideia dos principais autores da filosofia, começa com os pré-socráticos, depois Sócrates, Platão, Aristóteles, fala sobre Santo Agostinho, com Marx, fala sobre a escola francesa, a escola alemã. Então, assim, é um livro que, como um livro generalista, é um livro bom. É um livro para quem, se você conhece zero, é um excelente livro porque vai te introduzir a vários autores que você não conhece. E você que entende um pouquinho também é legal conhecer, mas é uma literatura para quem está iniciando. Mundo de Sofia, apesar de eu não gostar particularmente, eu li o livro quando eu era mais novo, é bom para conhecer os conceitos, igual eu disse, então eu estou indicando para as pessoas que estão começando, apesar de particularmente o livro não me agradar. E o outro é um pouco mais diferente.
O outro é A República do Platão. O livro que eu tenho aqui é da editora Nova Fronteira. E A República do Platão é nessa categoria de clássico para todos, né? É um livro que é especificamente para mim importante. Porque a República do Platão, ela vai falar sobre as principais ideias de Platão. Então vai falar, por exemplo, sobre o mito da caverna, o mito dos metais e etc. Aqui estão vários diálogos de Platão e, como eu disse, as principais ideias do Platão estão nesse livro da República. Então, é um compilado de vários diálogos que o Platão tem e que vai explicar a ideia dele. Só que quando você vai ler República de Platão, aí eu já quero dar um adendo para vocês. Quando você vai ler filosofia, é muito difícil alguém que seja autodidata em filosofia. Não estou falando que você precisa ir para uma faculdade para entender filosofia, até porque eu nunca fiz faculdade de filosofia. Mas o que a gente tem que pensar quando a gente vai ler livros de filosofia tão profundos assim como Platão ou qualquer outro procure alguém que saiba mais do que você para te ajudar enquanto você lê os livros. Os meus amigos sabem que eu faço isso o tempo inteiro com eles e eu encho o saco deles bastante quando eu estou lendo um livro de um assunto que eu não sei. Eu li teoria crítica e todos os dias que eu lia, meus amigos recebiam mensagem. Quando eu estava lendo sobre o contrato social, eu ligava para os meus amigos e falava: Meu Deus, eu não estou conseguindo entender isso, etc. E agora que eu tô vendo um pouco sobre teoria da justiça, de Habermas e House, e aí mesmo é que eu não paro. Toda vez eu incomodo bastante, porque é assim que a gente tem que ler filosofia. Existem pessoas que sabem mais sobre alguns aspectos do que a gente e a gente pergunta a elas. Então, se você for ler A República do Platão, e eu indico completamente que é um clássico, é um livro fantástico, as ideias do Platão está aqui, Platão é o principal filósofo da história, apesar de eu gostar mais do Kant. Mas o Platão é o principal, é o cara que tem que ler. Tem até uma frase que é uma brincadeira, né? Que a filosofia é Platão e Aristóteles, o resto é história da filosofia e comentaristas, né? Então, assim, para mim, você quer aprender filosofia, República de Platão. Mas e se eu não entender? Você não vai entender algumas coisas e você vai fazer o seguinte: você vai procurar uma pessoa, pode ser eu, pode ser o seu professor, ou pode ser alguma pessoa que você saiba que conheça da filosofia de Platão. Eu não conheço tanto filosofia de Platão, mas eu já li alguns livros dele, etc. Então, se vocês optarem por isso, leiam junto com alguém te instruindo. Esse livro, por ser um romance, você pode ler ele como se fosse um romance mesmo, e ele vai te ensinar filosofia. Os conceitos estão corretos, é o mais importante. E no mais, não, eu queria mais dar essas dicas de leitura mesmo. Tá chegando no final do ano. Tem tempo que eu não fazia vídeo, porque só pra você ter uma ideia, 2 semanas atrás eu fiz 8 provas em uma semana. Então tá bem corrido esse final de faculdade aí. E eu quero que vocês leiam, compartilhem o vídeo. A mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.